Bom, pessoal, o Marcelo Marques definitivamente retirou a candidatura dele. Mas tem muita história atrás dessa história. Vamos ver qual é que é mesmo. Novos fatos aparecem após a desistência de Marcelo Marques à candidatura para a presidência do Grêmio em 2026. Vamos falar sobre as últimas horas, porque o que balançou o estado do Rio Grande do Sul e balança vermelhos e azuis foi a manifestação, o comunicado dado por Marcelo Marques na entrevista que concedeu ao programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, onde afirma que não será candidato à presidência do Grêmio neste final de ano. Onde muitos esperavam uma aclamação de Marcelo Marques, Marcelo não se fará presente. Uma frase marcante durante a manifestação dele foi: a política está à frente do clube. Fecha aspas. Essa frase ela resume o pensamento do Marcelo quanto aos acontecimentos que levaram ao estopim, que foi a retirada da sua candidatura. Marcelo era um pré-candidato, mas um homem que se desenhava como futuro presidente do Grêmio. E por conta de discussões políticas, de bastidores mal resolvidos e mal conduzidos, ele fez a opção de se retirar do pleito. Segundo ele, a decisão é irreversível, mas há um movimento no entorno do Marcelo Marques, principalmente dos homens políticos, e aqui eu vou fazer uma leitura, que levaram ele a tomar a decisão de se retirar do pleito, de convencê-lo a permanecer, voltar atrás na sua ideia e assumir a presidência do Grêmio, que é um clamor neste momento nas redes sociais. Os bastidores envolvem muitos impasses políticos, tá? Existem várias histórias que estão sendo contadas e acho que a gente pode pegar o recorte do momento derradeiro, que foi uma reunião que aconteceu lá na Marquês Pan, sem acordo para a formação da chapa do Conselho Deliberativo, que carregaria o nome do Marcelo Marques, né? A chapa do Marcelo Marques, a gente poderia assim colocar. Negociações políticas estavam sendo travadas, naturais, importante que se digam. Havia uma aproximação do Marcelo Marques com a chapa do presidente Alberto Guerra, com os homens do presidente Alberto Guerra. Vamos colocar que o presidente Alberto Guerra estava emprestando apoio político ao Marcelo Marques nesta eleição e o Marcelo concordava com isso. O Marcelo ele tem uma ideia de agregar o Grêmio, né, de não afastar. Você quer estar perto? Vem estar perto, não tem problema nenhum. É um conceito que ele estava estabelecendo. E o Guerra estava indicando 15 homens, 15 pessoas para formar a chapa do Conselho Deliberativo, que seria encabeçada pelo Marcelo Marques. Ou seja, esta chapa colocaria possivelmente muitos conselheiros. E o Guerra, ao colocar 15 homens seus dentro desta chapa, estaria possivelmente elegendo 15 pessoas da sua confiança, tá? Eles ficariam praticamente com as 15 últimas vagas elegíveis dentro do cálculo que foi estabelecido. Se imaginava que a chapa do Marcelo Marques colocaria 120 conselheiros dentro da eleição, 120 seriam aprovados, e o Alberto Guerra colocaria dos 79 aos 119, ou seja, estaria dentro da margem de aceitação, né, de eleição para o Conselho. Só que essa discussão, ela foi longa, durou muito tempo, muitas semanas, muitas reuniões, na verdade, e acabou desgastando. Por quê? Porque os aliados do Marcelo Marques, os aliados políticos, e aqui a gente cita Antônio Dutra Júnior, a gente pode citar o Odorico Roman, mas o Odorico Roman é o que menos aparece dentro dessa história. Acho que o Antônio Dutra, ele acaba sendo um personagem principal, porque ele era, né, o cabeça dessa chapa, era para ser ele o candidato à presidência e quem sabe até se torne a partir da saída do Marcelo Marques. Isso aqui é um campo muito mais especulativo, né? Eles recusavam essa ideia de ceder tanto espaço assim para não aliados, né? Para agregados políticos. Eles não concordavam com isso. E os atritos eles foram se formando, as indicações para futuros cargos também foram gerando grandes debates, porque isso envolve acomodações políticas. Os homens políticos do Marcelo Marques não gostavam de algumas ideias, não queriam determinadas coisas, o Marcelo foi cansando. Mas existe um outro fator que é importante ser citado, porque nós estamos falando aqui muito do campo político, dos conselheiros, das reuniões fechadas, mas tem algo do mundo externo que incomodou o Marcelo e pesou também. Nessa entrevista lá no Sala de Redação, o Marcelo falou que o lado político foi a gota d'água, mas a gota d'água não é o que enche o copo, é o que transborda o copo. O que encheu o copo do Marcelo Marques
de acordo com os relatos, e a gente pegando os depoimentos dele também consegue perceber, foi o nível de cobrança, o nível de pressão que ele sofreu desde que ele se lançou como pré-candidato. Porque, de acordo com ele, torcedores e influenciadores, gremistas por óbvio, cobravam uma participação cada vez mais ativa do Marcelo. E quando a gente fala uma participação mais ativa, a gente está falando de cobranças, de quase que exigências, por um maior aporte financeiro, né? Por colocar mais dinheiro, sempre falando em dinheiro. Marcelo já colocou 130, 145 milhões na compra da Arena, já estava lançando 10 milhões de euros para o mercado e colocou à disposição do Grêmio, e aqui havia uma reclamação por parte do Marcelo que não havia justificativas, né? De vez em quando o Rossato falava para ele não sabia direito o que estava sendo feito com aquele dinheiro, ou qual era a ideia para aquele dinheiro depois que o negócio do Roger Guedes acabou melando. Então, essas cobranças, inclusive dos torcedores de coloca mais dinheiro, contrata o fulano, tem que contratar o ciclano, tem que fazer isso, pega o teu dinheiro e faz aquilo, com recursos que eram dele, foram enchendo o saco. Essa é a expressão, foram enchendo o saco do Marcelo. E esse conjunto de fatores levou à decisão de se retirar do pleito, tá? A reação da torcida, por óbvio, é extremamente negativa. Existem camadas da torcida que estão contra o Marcelo Marques, eu já percebi isso, tá? Inclusive aqui nos comentários do YouTube. Se você não viu, abra os comentários que você vai ver, certamente alguém criticando. Mas essa camada é muito pequena, porque a maior parte da torcida quer que o Marcelo reconsidere a sua posição e volte a assumir o protagonismo dentro do campo político eleitoral. Ou seja, volte a ser candidato e seja presidente do Grêmio, porque a aclamação parece uma lógica, apesar do Marcelo ter ponderado sobre isso. Quando ele fala do campo político, ele, olha, vocês falam em aclamação, mas será realmente que eu seria aclamado? Isso por conta da politicagem, evidente que ele está falando. Tanto que o clamor popular cresceu, que nas últimas horas, torcedores criaram um abaixo-assinado online, sabe? Uma petição pública, pedindo que o Marcelo reconsidere, que o Marcelo volte a ser candidato. E eu estava dando uma conferida na noite da quarta-feira e parei de ver ali por volta das 10h20 da noite, tá? E já tinham mais de 3.500 assinaturas, certamente neste momento essa quantidade subiu significativamente. Mas é o torcedor se movimentando, é o torcedor expressando a sua insatisfação com o que está acontecendo. É o torcedor querendo uma renovação de ares e enxerga esta renovação no Marcelo, em novos costumes e não na velha política, que hoje é apontada como a responsável por afastar um grande gremista da possibilidade de assumir a presidência do Grêmio. Tem muita coisa pesando o ambiente do clube. Muita coisa pesando o ambiente do clube. E a pergunta é, o que vem agora? Eu estou percebendo algumas manifestações de antigos candidatos, aproveitando para atacar, que ele já deveria saber que o ambiente político é assim. Outros, como o Denis Abraão, lamentando, dizendo que lamenta porque achava que o Marcelo era um grande candidato, né, um homem certo para assumir a presidência, e outros que se mantêm em silêncio. O Paulo Calef, por exemplo, que antes da chegada do Marcelo Marques aparecia como o principal candidato à presidência do clube, ele retirou a sua candidatura, retirou todo o projeto de gestão que havia montado. E a dúvida é se ele voltará com este projeto agora que há espaço para isso. Se ele voltará a buscar um protagonismo e, quem sabe, ser o presidente do Grêmio a partir de 2026, dentro de um processo eleitoral completamente em aberto. Eu mandei mensagem para o Paulo Calef, ele ainda não me retornou. Nós não temos uma posição, mas existem nos bastidores do Grêmio uma confiança ou uma sinalização de que ele deve retomar o seu projeto, precisando fazer correções, porque ele tinha pré-acertos, né, como o Maicon, como o Darley, teria que buscar esses apoios de novo, ver se seria possível buscar esses apoios para retomar aquilo que ele pretendia fazer dentro da campanha eleitoral. Enfim, é um Grêmio bastante chocado, muito chocado com a decisão do Marcelo Marques. Na noite da quarta-feira ainda, o ex-presidente Romildo Bolzan Júnior deu entrevista à Rádio Gaúcha e ele foi citado porque o chapão do Marcelo Marques para o Conselho Deliberativo tinham indicações também do Romildo, indicações que desagradavam as pessoas aliadas do Marcelo Marques, mas não desagradavam o Marcelo Marques. Homens que trabalharam já pelo Grêmio. E aí existe aquela coisa política de, não, esses caras rebaixaram o Grêmio em 2021. Mas também esses caras que rebaixaram, e é verdade que fizeram parte daquele trabalho, construíram toda a gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior e uma gestão vitoriosa na sua grande maior parte, né? E eu falo isso, cito os dois lados para dizer, viu como a política ela é suja?
Ela é suja porque se aproveita de pequenos recortes para jogar uma ideia, difundir uma raiva, e foi isso que afastou Marcelo Marques. Se nesse momento você está fazendo isso porque o Romildo isso, porque o Guerra aquilo, tu está fazendo exatamente o movimento que os aliados, entre aspas, do Marcelo Marques fizeram no bastidor e que fez com que ele olhasse e dissesse, cara, isso aí não é para mim não. Não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui pelo Grêmio e os caras estão pensando com uma outra cabeça que não parece ser do Grêmio. Essa é a realidade. Essa é a realidade dos fatos. O Grêmio que trabalhou no CT Presidente Luiz Carvalho tem um jogo contra o Flamengo, o torcedor não pode esquecer isso. Aliás, é preciso separar vestiário e ambiente político. E nesse momento parece que o vestiário ficou de lado. E o Grêmio tem uma grande decisão contra o Flamengo, vive um momento conturbado dentro do Campeonato Brasileiro e tem que resolver a sua vida dentro do Brasileirão. Nas últimas horas, Arthur ainda não foi oficializado. A direção trabalha para ampliar o contrato de empréstimo do Arthur. Isso que ele mal chegou em Porto Alegre. O objetivo é tirar de junho de 2026 para dezembro de 2026, justamente para colar num movimento de permanência em definitivo. O Arthur ele já foi dado como emprestado oficialmente pela Juventus, mas o Grêmio ainda não fez o comunicado oficial.